Olha que interessante. Aí Jesus falou assim, ó, o que tem aí para multiplicar para eles aí? Tem alguns pães? Tem. Então vamos multiplicar os pães. Deus foi lá e multiplicou. O que eu aprendo com esse texto? Ele disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me fazem verdes pastos. Então, o que é interessante nisso? É que ele é o pastor, mas naquele momento estava faltando o quê? Comida. Mas pela insistência deles estar ali, e muitas vezes não acontecer nada, tem momento que você vai vir no culto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Mas na última vez, no 11º, Deus fala, agora eu vou te honrar. Porque a insistência, sem parecer que não acontece nada, gera em Deus compaixão. Eles insistiram. Vai ter momentos que você fica 1, 2, 3, 4, 5 anos insistindo. Deus olha e fala assim, mas ele é insistente. Aí Deus vai entrar na tua necessidade. Por que na tua necessidade? Porque a Bíblia diz que eles não precisaram pedir outra, nem pediram. Foi Deus que viu. Foi Jesus que olhou e falou assim, ó, eu tenho compaixão deles. Por quê? Porque eu sei que eles não têm o que comer. Quando você está acreditando em Jesus, você a carne sua, ela não grita. Quando você está com Deus, quando você está conectado com Deus. E por que a importância de ter o Espírito de Deus nos nossos negócios, nas nossas vidas? Porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece os caminhos que nós devemos tomar. E o Salomão faz o quê? A Bíblia diz que ele fortaleceu o seu reino, organizou a casa, ele mudou todo o sacerdócio, ele mudou os levitas, ele mudou os chefes, os capitões, ele deu uma organizada. Depois que ele organizou tudo, o que ele fez? Ele falou, agora eu vou buscar a Deus, para Deus me ajudar, porque ele entendeu que ele precisava de sabedoria para entrar e sair. Sempre eu falo isso, tem pessoa que é muito boa para entrar na sua vida, mas ele não tem sabedoria para sair. Nós precisamos ter sabedoria para entrar e sair. Já viu aquela pessoa que ela chega, eu sou empresário, eu já vou falar para você aqui, ó, 2022 e 23 passou 59 funcionários na minha empresa. Você vai falar, mas você é ruim mesmo, hein? Eu não acredito que tem alguém melhor que eu. Eu sou um anjo. Né, pastor? Né, Max? É diante de Deus. Eu sou um cara bacana para a pessoa trabalhar comigo. Mas o Espírito de Deus que está em mim expulsa quem não está no mesmo Espírito. Não tem. A pessoa não consegue ficar. Por que não consegue ficar? Porque existe um Espírito de Deus que opera nas nossas vidas, e que muitas vezes tem pessoa que você fala assim, meu Deus, essa pessoa é tão boa, essa pessoa tem que dar certo comigo, e Deus está dizendo, não é como você quer, é o Espírito Santo de Deus que faz. Aí você vai perdendo pessoas, vai desconectando de pessoas, e você fala, meu Deus, por quê? Se você confiar no Espírito Santo, lá na frente você vai entender o porquê. Lá na frente você entende. Você já viu que tem pessoas que vai trabalhando, vai ficando sozinho? Já viu não? Vai ficando sozinho. Quantas pessoas eu conheço que a pessoa fala assim, não, eu não vou contratar mais ninguém. Você já viu isso aí ou não? Já viu ou não viu? A pessoa fala assim, não vou contratar mais ninguém, porque não dá, o contrato dá errado, o contrato dá errado, o contrato dá errado, o contrato dá errado. Se você continuar insistindo em Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele pode trazer um José que está às vezes preso na casa de um Potifar. Ele pode trazer um José que está preso numa prisão. O que eu e você precisamos é de José, de Ruth. São pessoas que têm o mesmo propósito. Você tem que orar e dizer assim, olha, você que é empresário aí, levanta sua mão aí, eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai liberar os Josés para trazer para a tua vida. Deus vai liberar as Ruths para trazer para a tua vida. Deus vai liberar pessoas que têm conexão com Deus, pessoas que Deus está com Ele, pessoas que têm a conexão com Deus, que vão fazer o propósito de Deus se cumprir na tua vida. E é isso que nós precisamos. É isso que a gente precisa. O que o Salomão faz? Olha o que ele diz. Salomão ofereceu perante o Senhor sobre o altar
que estava na tenda da congregação ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Irmão, isso aqui que eu acho fantástico. Olhando nos olhos humanos, Salomão precisava sacrificar? Só que é esse que é o segredo, é o a mais. Nós fizemos ou não fizemos aqui o voto de Jeová Jireh? Sacrificamos. Agora é a hora que nós pedimos. Agora é a hora que nós orarmos a Deus e pedir: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu quero que o Senhor me dê entendimento, o Senhor me dê conhecimento, o Senhor me mostre onde estão os meus erros. Irmão, o homem nobre, ele olha para o espelho e fala assim: Senhor, onde esse cara aí está errando? O furreca fala assim: tem um monte de gente errando comigo. Ah não, a culpa é do pastor Marcelo, ele está muito alto. Nós vamos passar nos lugares. O cara está fazendo uma surda lá na fazenda. Ele ligou para mim e falou assim: é o Marcelo? Eu falei: não, é o César. Aí esses dias atrás, né, ele ligou um outro lá e falou assim: escuta, é o Marcelo ou é o César? Eu falei assim: não, é o César. Aí ele falou assim: tá bom, é o grandão ou é o pequenininho? Quase que eu falei para você, um miserável. É o grandão ou é o pequenininho? Deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus, ele é o seu melhor amigo. Eu quero falar muito sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele te ajuda nos momentos de dificuldade. Por que Salomão foi um homem bem sucedido? Porque em Isaías 11, o pastor Marcelo pregou semana passada falando sobre a presença de Deus. Quem estava aqui semana passada? Ouvimos que a presença de Deus é importante para nós. Ouvimos que tudo que as pessoas faziam com a presença de Deus, o pastor Marcelo pregou, ficou 20 anos na casa de Abinadab e 3 meses na casa de Obed-edom. O resultado de Obed-edom foi extraordinário. O de Abinadab foi comum. Então, quando você ora a Deus e fala: Deus, eu quero ter acesso ao que o reino tem de Deus para mim. Eu acredito que Deus, ele fica feliz. Ele fica feliz. Aí ele disse assim, ó: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Olha como Deus faz. Deus não falou com um cara que estava tudo desorganizado, irmão. Deus não falou com um cara que fez uma oraçãozinha. Deus falou com um cara que vem passando provas e vem sendo aprovado. Deus falou com uma pessoa que vem se fortalecendo, que vem buscando. Não, mas eu estou fortalecido o meu reino, está tudo bem. Não, mas mesmo assim eu vou sacrificar. Porque a maior dificuldade que tem, pastor Mael, é nós sacrificarmos quando está tudo bem. Porque sacrifício é você dar aquilo que é maior do que você, é aquilo que ainda dói em você. Eu sempre falo, há 3 tipos de dizimista. O primeiro dizimista é aquele que, quando ele dá o dízimo, sacrifica, arranca um pedaço dele. Eu estou com bastante gordura que eu posso fazer. O segundo dizimista é aquele que faz o quê? Eu não vou pregar isso aí agora, vou pregar outro dia para vocês. Outro dia, isso aqui é forte. 3 tipos de dizimista, 3 tipos de ofertante. Isso é poderoso. O segundo é aquele que dá por obediência. E quem dá por obediência ainda não está no nível de Deus. O primeiro nível, sacrifício. Dói, arranca um pedaço. Quando o cara entra na presença de Deus, a maior dificuldade que tem é o cara arrancar, tirar o escorpião do bolso. Quando você coloca a mão, tem um escorpião. Eu falo que era assim comigo também. É assim, não é? Porque nós não estamos acostumados a dar dinheiro para os outros, irmão. Não é assim. Mas quando você vai entendendo o reino de Deus, Salomão entendeu o reino. Ele foi se fortalecendo e foi entendendo. Falava, o segredo é ter aliança com o Espírito Santo. O segredo é ter aliança com Deus. O segredo é agradar a Deus. O segredo é andar com Deus. É ser um homem de Deus. Amém? Amós capítulo 9, a Bíblia diz que Deus nos últimos dias restauraria o tabernáculo caído de Davi. Nos últimos dias restauraria qual? O de Davi. Ué, mas não é o de Moisés? Ué, mas não é o tempo de Salomão que tinha ouro? Não, é o de Davi. E por que o de Davi? Porque o Davi disse assim, ó: Senhor, pode afastar tudo de mim,
pode afastar as minhas esposas, até os meus filhos, se eu quiser levar, pode levar. Mas o Espírito Santo de Deus você não afasta não, porque eu não consigo ficar sem Ele. Eu não consigo reinar sem o Espírito Santo de Deus. Então ele entendeu, o Salomão entende, vê Davi chorando, vê o Davi orando. Os nossos filhos têm que ver nós chorando. Você não pode ser o super-herói não, irmão. Ele tem que te ver chorando, mas chorando aonde? Na presença de Deus. Ele tem que te ver orando, buscando. Está em guerra? Dobra o teu joelho e busca. Porque lá na frente ele vai dizer: o meu pai, quando tinha essa situação, orava. Meu pai buscava. Deixa eu te ensinar um negócio. O Espírito Santo de Deus, quando você tem intimidade com Ele nos negócios, quando você vai fazer um negócio, muitas vezes você tem oportunidade, principalmente a quem é empresário e também para quem trabalha como trabalhador, como colaborador, tem oportunidade de ser desonesto. Quantas vezes, vou contar um testemunho aqui rápido para vocês, que é o Espírito Santo de Deus. Eu estava construindo aquele barracão. Alguém conhece a minha empresa? Alguém já foi ali? Já foram, né? Eu estava construindo o barracão e no fundo do barracão estava em obras. E eu tinha dinheiro para pagar os funcionários, os pedreiros. Eu tinha R$800, já tinha pagado todo mundo, sobrou R$800. Aí chegou um cara com um uniforme de uma empresa e falou assim, entrou dentro lá e falou assim: ó, eu tenho aqui 30 litros de óleo para te vender. Marcelo, quando ele estava entrando, o Espírito Santo falou para mim: não aceita. Aí eu não entendi. Não aceita. Olha a conexão com o Espírito Santo. Aí ele veio vindo. Quando ele chegou aqui na frente, ele falou assim: ó, o cara todo atribulado. Cuidado com quem é atribulado. Você tem que tomar cuidado. Vai fazer negócio com alguém, se o cara for muito atribulado, você dá um passo para trás. Segura a onda, porque tem demônio nesse meio aí. Amém? E são segredos. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não fica com aquela tribulação. Não, tem que... Não, calma. Então as coisas de Deus é com paz. A paz do Senhor excede todo entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes um errinho que a gente comete, lá na frente vira um atrapalho que te atrapalha um monte de prosperar. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus é nobre. Ele fala contigo na brisa. Ele não faz barulho. Ele não faz alarme. Muitas vezes você pensa: mas será que isso é coisa da minha cabeça? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você sabe que a carne não é capaz de fazer, e nem você, é o Espírito Santo de Deus. Você não pode perder algo incomum. O que é algo incomum? Algo incomum é você estar em um ambiente em que tudo está comum, mas aparece uma oportunidade que nunca apareceu para a sua vida, para fazer algo para Deus. Eu vou te dar um conselho: não perca. É uma oportunidade em comum, que gera uma semente em comum, que gera uma colheita em comum, e que faz de você um homem extraordinário. Quantas vezes eu estava num ambiente, eu ia numa igreja, e o Espírito Santo falou para mim assim, ó, eu estava nos Estados Unidos, e o Espírito Santo falou para mim assim: dá uma oferta de $100 para esse pastor. Ele estava pregando assim, com uma tipóia quebrada no braço dele. Aí pregando tudo, e eu tinha ido para os Estados Unidos para sondar a terra. Foi eu e um amigo meu, Clay. Já volto no testemunho do rapaz. Não esqueci não. Aí eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei tão desanimado daqui de algumas coisas. Eu falei: vou lá nos Estados Unidos, vou ver como é que é a terra lá, Max. Vou sondar. Fiquei uma semana nos Estados Unidos. Fiquei vendo como é que era, fui fazer conexões de comprar peça, um monte de coisa. Rapaz, eu cheguei lá, mas a comida não descia. Mas não descia, Júnior, não descia. A comida que eu comia parecia que ficava aqui, ó. Tudo que eu comia. No último dia que nós fomos num restaurante lá, depois eu fui, no final do ano passado, retrasado, fui com a minha sobrinha lá. Ela me levou em todas as churrascarias que tinha do Brasil lá. Eu gastei quase todos os meus dólares em picanha dos Estados Unidos. Mas olha para você ver, naquele tempo, eu cheguei lá, eu fiquei uma semana, pastor João, angustiado, ia lá olhava os ferros velhos, olhava as coisas para comprar tudo, não gostava. E eu tinha ido lá para fazer o seguinte: o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: eu já tenho um patrimônio aqui, vou alugar o que eu tenho aqui, vou para os Estados Unidos, monto algo para mim lá, compro meu green card e fico nos Estados Unidos e está tudo certo. Quando eu cheguei lá, Deus falou comigo assim, ó:
pega uma oferta de $100 e leva para aquele pastor. No domingo de manhã nós vínhamos embora. Na segunda, domingo de manhã, me deu uma angústia. Eu falei: Clay, você precisa ir comigo numa igreja. Nós fomos numa igreja chamada Life the Life. Chegamos lá numa igreja batista, um pastor pregando com uma tipóia, uma camisetinha verde. No domingo de manhã, tinha um café da manhã. Fez um café da manhã top lá, chama todo mundo. Eu chego lá, ele pregou uma mensagem sobre o preguiçoso, não esqueça até hoje, sobre o texto que fala, o preguiçoso diz: lá fora tem um leão. Tinha um preguiçoso aí, já vou falar logo. Ele falou: lá fora tem um leão. O preguiçoso diz: lá fora tem um leão, não vou sair não. Aí ele pregou essa mensagem, mas na minha cabeça eu fiquei, pensando: talvez eu esteja sendo bem preguiçoso, vou ter que orar mais, vou ter que buscar, vou ter que me preparar mais. Quando eu saí, Marcelo, meu coração estava falando assim: eu vou entregar a oferta que Deus pediu. Peguei ele, sempre honrei pastor, sempre no meu coração. Quando eu ia visitar, o Espírito Santo falou: me dá para ele $100. Quando eu entreguei os $100, ele falou assim: cara, eu vou falar um negócio para você, eu preguei aqui, mas não tirava o olho de você. Eu falei: pastor, eu nem vi você olhando para mim diante de Deus. Não tirava o olho de você, e eu estou perturbado aqui, porque o Espírito Santo mandou te falar um negócio. Eu falei: então tá bom, porque o Espírito Santo também me mandou te falar um negócio, mandou te dar um negócio. E peguei os $100 e dei para ele. Falou: Deus falou para você voltar para a tua terra, porque aqui não é o lugar seu, porque o que ele tem para você lá é grande, o que ele tem para você é muito maior do que você imagina. Agora você não está entendendo, sofre o dano por enquanto, espera um pouquinho que você vai entender lá na frente. Esse é o Espírito Santo. Talvez se eu no último, e depois nós saímos de lá e fomos para esse restaurante à noite. Eu comi a comida melhor que tinha lá. Eu falei: o restaurante já achei, mas Deus mandou eu voltar. O problema não é mais a comida, é o Espírito Santo de Deus que te dirige. Irmão, presta atenção, olha o que Deus fez na minha vida. Eu posso dizer para vocês: Deus fez coisas grandes na minha vida. Aquele homem entra dentro da empresa e ele fala: eu tenho aqui 30 litros de óleo. Quando ele trouxe aquele prato para mim, o Espírito Santo tinha falado para mim: não pega. Ele estava uniformizado. Tinha duas pessoas do meu lado que estavam começando a trabalhar comigo. Um já trabalhava comigo há muito tempo, que era o Marcos, e o outro era um rapaz que estava começando a trabalhar comigo. Aí o menino que era o mais novo falou assim: você não vai pegar? Se você não pegar, ele vai vender para o cara da esquina. Eu disse assim: eu não vou pegar não. Falei para ele: amigo, eu tenho óleo aí, estou tranquilo, estou abençoado, pode seguir o seu caminho. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi embora. Tinha um cara chamado, tá aqui, aqui do outro lado da avenida aqui, o nome dele é Donizete. Ele comprava posto de combustível falido. Falia um posto de combustível, ele já comprava. Ele tinha vindo na minha empresa umas 4 vezes falando: você não vai lá ver uma mercadoria que eu tenho? Você não vai lá ver uma mercadoria que eu tenho? Eu falei: vou lá hoje. Ele no outro dia chega para mim e fala assim: rapaz, você não vai lá? Eu estou te devendo aí R$1.400, vai lá que eu tenho um negócio para você ver. Irmão, diante de Deus, cheguei lá, tinha 720 litros de óleo. 720 litros de óleo. Tinha 3 tambores de 200 litros e parece que 14 ou 15 tambores de 20 litros. Tudo o óleo que eu usava naquela época, tudo de primeira, coisa boa, não tinha nada vencido, tudo top. Eu falei: leva por esses R$1.400 aí. Eu fiz R$56 mil naquela época, Marcelo. Só os tambores de 60. O Espírito Santo de Deus sabe a porta que você tem que entrar. Se você tem conexão com Ele, se for amigo dele, Ele é o Deus que te ajuda. O Davi disse assim: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando o Espírito Santo de Deus fala para você assim: não seja desonesto, não minta nessa situação, você pode dizer ao futuro e pode dizer a Deus: Deus, hoje eu tive a oportunidade de ser desonesto. Lembra do meu filho o dia que alguém for desonesto com ele, porque eu tenho uma semente semeada no reino de Deus. Porque Davi disse: a minha descendência não vai mendigar o pão, porque eu fui justo.
Então tem momento, pastor, que você vai renunciar a algumas coisas e parece que você é um bobinho na frente dos outros. Mas lá na frente, a tua família, os teus filhos, Deus vai dizer, vocês não tocam nele. Os negócios vão ser com ele certo, as pessoas vão ser certas. Porque o pai dele, a mãe dele semearam uma semente de vitória, semearam uma semente de honestidade. Então eles estão protegidos. Amém? Amém? Nem comecei a pregar o que eu vou pregar. Olha o que ele disse: dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar e sair perante este teu povo. Pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Então disse Deus a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens e honra. Olha que interessante, Deus viu o coração dele. Deus viu o coração dele. Não pediste para ti riquezas, bens e honra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que riqueza, bens e honra sem sabedoria é idiotice. Porque pessoas que têm muito dinheiro, você conhece alguém que você vê que ele parece que ele tem muito dinheiro, só que ele não é honrado? Não, eu tenho que falar isso aqui. Você vai olha para o cara lá, ele tem mil cabeças de gado no pasto, só que os filhos não sentam na mesa com ele. Nós conversávamos esses dias sobre uma pessoa que a filha corrigiu numa reunião na frente de todo mundo, então ele não tem honra. Tem pai que é o seguinte, parece que ele não tem nada, você olha assim, a pessoa não tem nada, mas quando ele chega em casa, os filhos tudo assim, ó, tudo já: pai, senta aqui, aqui é seu lugar, senta aqui. É honra. Honra. Honra não vem de muito falar. Olha o que a Bíblia diz lá no texto lá de 1 Reis. Vamos começar a entender agora qual foi a sabedoria e como que a sabedoria agia na vida do Salomão. Olha que interessante aqui. A primeira coisa que Salomão faz, a primeira ação de Salomão está lá no capítulo 3 de 1 Reis. Diga: eu quero essa sabedoria. Diga: Espírito Santo de Deus, traz sobre mim essa sabedoria. É muito importante. Olha o texto que fala aqui a partir do verso 16. A primeira ação que Salomão faz, logo após ele receber de Deus o Espírito da sabedoria. Vou explicar o que é sabedoria. Sabedoria é dar respostas. Você, 1 Reis capítulo 2, verso 16. Sabedoria é você ter respostas. Conhecimento é você montar um curso, falar de um tema, ser o tema geral e as pessoas têm que perguntar para você sobre aquele tema. Isso é conhecimento. Está aqui o seu Luiz, ele monta um treinamento, ele coloca lá no treinamento 3 tópicos. Dentro dos tópicos você pergunta para ele, o conhecimento dele vai responder. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando não tem nada envolvido no momento, mas a pessoa te pergunta e você tem sabedoria para responder. Você não está preparado para falar. Quem fala é Deus. Quem fala é o Espírito Santo. Pode ver que a rainha de Sabá, no capítulo 10, ela veio o quê? Ela veio e pergunta, ela veio provar a Salomão com coisas difíceis. Só que a Bíblia não diz que ela veio preparada para falar com o Salomão sobre árvore. Não, a Bíblia diz que ela, tudo que perguntava, a sabedoria respondia. Às vezes você vê um cara na internet, você fala: nossa, que sabedoria. Não, é conhecimento. Sabedoria é quando você pegar ele despreparado, não tem o que fazer. Aí, salta a sabedoria. Então sabedoria é ter o Espírito de Deus para dar uma direção no meio do caos. Amém? Amém. Então olha o que está escrito. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho estando com ela naquela casa.
A Bíblia diz aqui, ó, eu vou narrar rápido para a gente acelerar. Uma delas chegou e falou, uma delas nasceu filho para as duas. As duas estavam morando no mesmo lugar. Uma delas dorme em cima do filho e mata o seu filho. Aí ela faz o quê? Ela vai, pega a criança morta, vai lá no colo da mãe que está com a criança viva, inverte os filhos e vem para onde? Para o seu leito. No outro dia de manhã, aqui o filho estava morto nas mãos, acordou e falou, mas esse não é meu filho. Tem alguma coisa errada. Aí ela vê o filho da pessoa, sabia já que o filho tinha convivido, falou, não, você trocou o filho. Aí a Bíblia diz que elas duas foram para diante de Salomão. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Deus vai colocar coisas impossíveis de se resolver, e você vai ter um conselho que resolve. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Lá no seu trabalho você vai ser procurado. Lá no seu trabalho Deus está te dando espírito de sabedoria para você resolver coisas difíceis, coisas que ninguém conhece, ninguém entende. Da onde que o Salomão ia entender aquilo? Mas a Bíblia diz que Deus deu a ele sabedoria para resolver aquela situação. Recebe aí da parte de Deus sabedoria agora para coisas que são impossíveis aos olhos humanos, que são muitas vezes não tem entendimento. Você vai receber em nome de Jesus. Amém? Aí olha o que a Bíblia diz, que eles chegaram, o rei disse assim, ó. Bom, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o que está morto. E esta outra, não por certo, o morto é teu filho e meu vivo? Olha o que ele disse, disse mais o rei, trazei-lhe uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas lhe esterneceram por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu, dividiu. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Vai estar difícil de pregar, né? Quando Salomão vê que o problema é maior do que ele pega o quê? A espada, que é um tipo da palavra. Sim ou não? Aqui são duas igrejas diante de Jesus. Uma sufoca o filho até matar. Se você não vir para a igreja hoje, você vai ver o que vai acontecer com você. É o tipo de adorar a Deus com pressão, é o tipo de não trazer para Deus uma adoração verdadeira. Então é aquele tipo de igreja que ameaça. Quem já passou por isso? Sabe aquele tipo de igreja que, se você não vir aqui, você vai morrer. Cuidado, hein, fica andando com esses pastores aí, fica andando com esses camaradas aí, cuidado, viu? Aqui tem pasto para você não precisa pular lá para pegar não. Então a primeira igreja é essa, pastor, é a que sufoca. E sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte, você chega nela e fala assim, estou indo embora porque Deus me chamou para um outro chamado. Ela fala assim, se você for, eu prefiro que você morra. Essa igreja não é de Jesus, não. A outra igreja é a igreja que recebe a afronta, luta sim por aquilo, mas quando entende que vai morrer, ela diz, eu prefiro que você vá para os braços de outra, eu prefiro que você vá para outra igreja, outro ministério, outro lugar, mas sempre vai ser meu filho, porque é do reino. E o que traz o filho verdadeiro para a mãe? A espada. No último dia, aquilo que foi pregado vai trazer para o braço de quem foi a verdadeira mãe. Você está aí ou não? Se você está congregando numa igreja que te aperta, está te sufocando, cuidado, você pode estar, infelizmente, congregando numa igreja que é mais para matar do que para
viver. A igreja de Jesus não precisa disso. Se qualquer uma das pessoas que, irmão, eu deixei muitos discípulos e estou deixando discípulos onde eu passo, porque eu acredito que discípulos você tem que formar como? Com exemplo. Você tem que formar os discípulos segundo sua espécie. O Marcelo está aqui, ele tem a igreja dele. Se o Marcelo fosse ciumento, ele não vinha aqui. Pelo contrário, eu vou lá na igreja dele, a gente faz evento junto. Mas nós estamos por quê? Porque nós estamos o quê? Dentro da igreja que não sufoca. A igreja que fala assim, você pode até ir lá no César hoje, ó, você pode até ir lá no Marcelo, vamos lá no Congresso dos Homens, pastor, vamos lá no Marcelo, ô Marcos, vamos lá no Congresso dos Homens. Quando eu vou pregar, eu sempre convido as pessoas para ir junto comigo. Por quê? Porque eu não sou dono da igreja, é do reino. Às vezes nasceu através de nós, mas se a pessoa vai, não, ó, vou seguir meu caminho, irmão, amém, eu vou te honrar, vem cá, vou orar por você, Deus te abençoe, vai na bênção. Essa é a igreja de Cristo, amém? É a igreja que fala, ó, embora você vá para outro lugar, sempre você vai ser meu filho. Então antes que você morra, né, vai, segue o seu caminho. Então silêncio entre o arraial, o que aconteceu?